Voltamos a olhar para o Rio Grande do Sul, os impactos das enchentes por lá, com o Pedro Duran. O Pedro está conversando com muitos produtores rurais. Foi o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Por conta das enchentes, tudo que foi plantado, todo o planejamento feito, nesse momento, aquilo que foi plantado não pode ser colhido. Foi tudo destruído, Pedro Duran. E o Pedro está conversando, por exemplo, com produtores de arroz. Qual que é o cenário que eles te descrevem? Um cenário de muita tristeza, Carol, porque a Federarroz, que é a Federação dos Produtores, a filial do Rio Grande do Sul, aponta que vários produtores tiveram impactos por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Obviamente, quem está na Serra Gaúcha teve mais impactos com deslizamentos, desmoronamentos sobre as plantações, mas muitas dessas plantações também ficaram alagadas. Eu separei algumas imagens que mostram antes como essas plantações estavam, Carol, já prontas para colheita, preparadinhas para que esse arroz pudesse ser colhido. Olha só que bonito. E aí, obviamente, servia a mesa de tantos brasileiros. O arroz e feijão, o arroz com feijão, ele não é só um patrimônio cultural e alimentar da sociedade do país, mas ele é também, do ponto de vista nutricional, uma combinação perfeita. Então, para nós, ele é uma base importante para a economia. E muitos desses produtores tiveram problemas, alguns em maior, outros em menor grau. Vamos primeiro ouvir, então, a fala do Carlos, que é presidente da União dos Rizicultores, uma das associações mais antigas do país, para contar o que aconteceu lá na região onde ele fica. A sensação é de muita tristeza, muita angústia, porque nossas lavouras estavam no ponto de colheita. Nossa região aqui foi uma região muito sofrida para o plantio por causa do El Niño, então atrasou muito o plantio. Então nossas lavouras estavam prontas agora para a colheita. Nesse momento que veio essa enxurrada toda, essa avalanche que veio rio abaixo, né? E levou todas as nossas lavouras, de muitos produtores, levou maquinário, levou casas, estruturas, prejuízos enormes. E a maior alegria de um produtor é ver a colheita. Ver a colheita, o seu trabalho, a satisfação do seu trabalho. E isso não aconteceu. As águas colheram nossas lavouras. Então, só fica a angústia para o produtor rural. Pois é, Carol. A gente está falando de 22 mil hectares que foram destruídos, perdidos na plantação de arroz e 17, quase 18 mil hectares que eles ainda vão aguardar para ver o que aconteceu, se de fato quando essa água baixar, se vai ou não ter condição de colher. Esses dados são do Instituto Rio Grandense do Arroz. Enquanto a gente mostra as imagens de como ficou agora a plantação do Carlos lá em Cachoeira do Sul, as imagens de depois já, ele diz que a lavoura virou praia, né? Quer dizer, tudo foi tomado pela água, né? Inundada, tomada pela água. É bom dizer que há um movimento para a importação desse arroz por parte do governo federal. Os produtores defendem que não seria necessário importar o arroz. Por quê? Que o arroz que sobrou, que a quantidade de arroz que foi colhida já seria necessária para poder abastecer o cenário nacional. E que importar o arroz e abaixar o custo para vender a R$ 4,00 o quilo pode acabar atrapalhando aqueles que conseguiram colher o arroz na venda desse arroz, porque ninguém conseguiria chegar a R$ 4,00 o quilo hoje. Então, você vê aqui as perdas, né? Esse arroz já todo, enfim, impossibilitado de ser colhido ou com toda essa lama no meio do local onde eles são plantados e colhidos, mas ainda assim a Federarroz e os produtores defendem não há risco de desabastecimento só com arroz nacional, com tudo aquilo que a gente já colheu, porque muito embora a gente tenha tido problemas, a safra foi suficiente para a demanda nacional e essa importação com uma espécie de subsídio do governo federal, sim, pode acabar atrapalhando os produtores que, resilientes, ainda estão enfrentando mais essa crise, Carol. Então vamos falar com a Basília, porque você traz aqui a posição dos produtores de arroz do Brasil. Lembrando, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do nosso país. Basília chegando para conversar conosco. Tudo bom, Basília? Bom dia.
Bem, Carol, Pedro, todo mundo que está com a gente Bom aí dia. na CNN acompanhando o Novo Dia. Não é hora de comer arroz, mas está aí uma preocupação do brasileiro, né? Saber como vai ficar o preço da cesta básica, o que ele coloca na mesa depois dessas enchentes no Rio Grande do Sul. Você muito bem lembrou, é de onde vem boa parte do arroz que é comercializado em todo o país, né? 70% da nossa produção está lá, concentrados nos gaúchos, né? Nos produtores gaúchos. E tem a preocupação do governo federal com relação ao abastecimento do produto, inclusive também com relação ao preço do arroz. Autorizada a importação, estabelecendo até um limite do preço de R$ 4,00 o quilo. Produtores de arroz estão reclamando. O que diz o governo? Olha, o governo quer rebater aí a acusação de que existia um tabelamento do preço, porque não é uma ordem imposta ao mercado, né, aos produtores, desde os pequenos aos grandes produtores ali do Rio Grande do Sul. É um arroz extra que está vindo dessa compra feita pelo governo no mercado internacional. Então, daí parte do governo, já que ele fez a compra, também a decisão do quanto precificar. Então, a gente está falando de R$ 4,00 por quilo, portanto, olha, em outras palavras, aquele saco de arroz que você encontra no mercado, que é de 5 quilos, sairia por R$ 20,00. Hoje, isso é inexequível. Quem faz as compras de casa ou dá um Google aí sabe que um pacote de arroz está passando da casa dos R$ 30,00. Tem casos de supermercados vendendo arroz por R$ 40,00 até mesmo. Isso para quem gosta de fazer aquela combinação, arroz e feijão, opta pelo arroz no lugar do macarrão. Está cada vez mais difícil este item básico, né, na nossa alimentação, porque está muito caro. Isso já está acontecendo. Com a chegada dessas fortes chuvas e cheias no Rio Grande do Sul, o clima mesmo, a expectativa, se não de desabastecimento, é de encarecimento deste produto. Então, o governo diz, isso não vai acontecer. Virá com essas toneladas de arroz compradas no mercado exterior, com esse preço tabelado, mas não para o mercado todo, gerando, inevitavelmente, uma pressão. Porque na hora que o governo inclui um item mais barato no mercado e até com selo de produto adquirido pelo governo federal, qual é o produtor que vai conseguir comercializar este item para o consumidor por um preço mais caro? Fica muito difícil ali na concorrência dos mercados, né? Não somente no Rio Grande do Sul. Então, a ver como ficará esta decisão, né? Já tomada pelo governo, Ministério de Desenvolvimento Regional atuando nisso, Ministério de Desenvolvimento Social também, muito preocupado com essa questão da alimentação do brasileiro. Pedro, quer complementar? Não, só para dizer, Carol, que o primeiro leilão está previsto para terça-feira. O governo vai comprar 104 mil toneladas de arroz na terça-feira. E já elencou, inclusive, os estados que são prioritários. Já elencou os estados prioritários e está dizendo que vai gastar 416 milhões para comprar o arroz e outros 100 milhões para despesas relativas à equalização de preços para a venda do produto. É subsídio. É garantir que, por mais que você compre mais caro, o governo vai tirar dinheiro do bolso para pagar para que esse arroz fique a R$ 4,00 para o consumidor final. E aí que os produtores estão dizendo que vão ser estrangulados com essa medida do governo. A ver. Vamos com outras ações. Desculpa, marketing, né? O marketing, Carol, que está sendo aplicado a isso. A pessoa vai ao mercado, além daquelas marcas básicas, aqui a gente não vai fazer propaganda, mas ela vai encontrar esse arroz especial, esse arroz comprado pelo governo federal com um rótulo, né? Uma embalagem de produto adquirido pelo governo federal. Então, é o carimbo do governo Lula e isso, claro, acaba provocando um desequilíbrio junto a outros produtores, né, quem comercializa esse item nos mercados. É isso, vai ter o selo do governo federal desse arroz importado, Basília, muito bem lembrado. Até já, Basília e Pedro.